Perdão. Romanos 12, versículo 15. Apenas esse versículo da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 15. Todos nós encontramos? Aí atrás está tudo ok? Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Toda a congregação. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Deus, estamos diante de um texto tão desafiador, Deus, um texto que revela o nosso coração, e nós sabemos que o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, se alegrou com os que estavam se alegrando e chorou com os que choram, e nós, como seguidores do Teu Filho, remidos pelo sangue do Teu Filho, somos convocados também a fazer a mesma coisa. E nós pedimos nessa noite, Deus, a bênção do Senhor sobre nossas vidas, a iluminação do Teu bendito Espírito, para que possamos compreender, mas não apenas compreender, mas que possamos ser transformados pela Tua palavra, pelo entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos e te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nas férias desse ano eu li um livro que para mim foi muito especial. O livro é A Depressão de Spurgeon. Uma leitura prazerosa e ao mesmo tempo uma leitura muito envolvente. E uma das afirmações desse livro é que não chorar nesse mundo que é marcado pelo pecado é insanidade. Não chorar nesse mundo marcado pela presença do pecado é loucura. Mas ao mesmo tempo, aquele que já foi redimido pelo sangue de Jesus, alguém que tem um encontro com Cristo e não se alegra também, é loucura, é insanidade. O texto fala de choro, o texto fala de alegria. Alegria e choro, dois sentimentos importantíssimos na vida de um ser humano saudável. Antes de entrar no texto, eu queria falar para vocês sobre a carta aos Romanos, que também é uma carta muito especial. Como eu gostaria que vocês lessem essa carta depois, eu vou dar para vocês um resumo da carta. A carta começa falando no capítulo 1 da perdição dos gentios. Os gentios a quem não era judeu, estão todos perdidos. Capítulo 1. Capítulo 2, a perdição dos judeus. Capítulo 3, todos estão perdidos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós somos justificados por Cristo, diz isso lá no capítulo 3, pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário, não pelas nossas obras, mas pelas obras do nosso Salvador Jesus. O capítulo 5 fala de Adão e Jesus. Assim como o pecado entrou pela vida de um homem, pela desobediência de um homem, a salvação veio também através da vida do Senhor Jesus, que é chamado na Bíblia de segundo Adão. Em Adão nós pecamos, em Cristo nós somos salvos, redimidos, adotados, agora somos filhos de Deus. Capítulo 6 fala da libertação do pecado. Capítulo 7 fala da libertação da lei. Capítulo 8 fala da vida do Espírito. O capítulo 9 é um capítulo que nem todo mundo gosta de ler, porque é um capítulo que fala assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É o capítulo que fala da eleição, que Deus tem um povo escolhido, e muitos não gostam desse texto. Como disse o pastor Augusto, você pode até não entender a predestinação, mas falar que ela não está na Bíblia, você não pode dizer. Capítulo 9 está lá falando sobre isso. Amei a Jacó e aborreci de Esaú. Antes deles terem nascido, praticado qualquer coisa, a escolha já tinha acontecido. Mas do capítulo 9 a 11, fala do plano da salvação, o lugar de Israel, a entrada dos gentios. Do capítulo 1, irmãos, até o capítulo 11, Paulo está trabalhando a parte teórica
a teologia, dizendo do plano da salvação. O capítulo 12, que é o que eu vou tratar com vocês nessa noite, apenas o versículo 15, fala da parte prática. Capítulo 12 até o capítulo 14. O 15 fala dos planos missionários do apóstolo Paulo, 16 das saudações finais. Para pensar aqui um pouco, rapidamente. Ele gastou 11 capítulos falando da teologia, para depois começar a falar da parte prática. Toda a nossa prática deve estar bem fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. A vida cristã, ela começa quando você entende que é um pecador. Quando você entende que é alguém que peca, que desobedece a Deus, que está perdido e está diante de um Deus que é justo, que é santo e que vai punir pecadores no inferno. Quando você percebe isso, então você reconhece que para agradar a Deus você precisa de ajuda. Você percebe que não consegue agradar a Deus pelos seus próprios esforços. E então você reconhece que precisa de um Salvador. E a Bíblia apresenta para nós um Salvador perfeito, que é o Senhor Jesus. Então há uma necessidade de se arrepender e se unir a Cristo, crer em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo como aquele que foi para a cruz para te substituir pelos seus pecados. A vida cristã começa assim. Primeiro, quando eu reconheço que sou um pecador e que estou perdido. O segundo passo é quando eu me arrependo, me coloco diante de Deus e reconheço que Jesus Cristo é o único que pode me salvar. A partir desse momento, você então, entendendo esse plano de salvação, você agora quer agradar o Senhor Jesus. Você agora que entendeu a obra de Jesus, você agora é desafiado a viver uma vida que agrada a esse Senhor, sobre as orientações desse Senhor. E o capítulo 12, que começa a parte prática da carta, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que você entendeu a obra de Jesus, o desafio para você é não entrar na forma do mundo. Você foi tirado das trevas, agora você precisa viver na luz. Você agora não pode voltar para o mundo, amar o mundo. E é interessante que o mundo ensina aquilo que a Bíblia condena, incentiva muitas vezes aquilo que a Bíblia condena. Por exemplo, o orgulho é incentivado pelo mundo, quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Aqueles que foram transformados então por Jesus agora têm a mente de Cristo e deve ter um outro estilo de vida, onde as virtudes devem ser recomendadas. E eu queria olhar para essa virtude aí do versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, já há algum tempo esse texto tem falado ao meu coração. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Porque esse texto é extremamente revelador. Ele revela coisas do nosso coração que você fica até assustado. Existem alguns sentimentos que nós não gostaríamos que as pessoas soubessem, como a inveja, por exemplo. Como a inveja, por exemplo. Nós podemos até disfarçar diante dos homens, mas Deus conhece o nosso coração. Não tem jeito. Deus conhece o nosso coração, por isso é uma ordem: alegrar-se com os que se alegram. Alguém já disse que as ordens na Bíblia é porque nós não temos a facilidade de obedecer, ou não é natural nosso obedecer. Por isso, uma ordem. Por isso, uma ordem. E eu estava vendo, irmãos, a diferença entre simpatia e empatia. Segundo o dicionário, simpatia é sentir com o outro. Empatia é sentir como dentro do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. E isso, irmãos, é muito difícil. E porque é difícil, é uma ordem. Porque não é natural nosso, é uma ordem.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. C.S. Lewis, ele disse que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. A primeira parte do texto que eu quero trabalhar com vocês é: alegrai-vos com os que se alegram. E esse se alegrar aqui não é quando você junta assim com os amigos e estão assistindo ali um filme de comédia que está todo mundo rindo. Não é esse tipo de alegria. A alegria aqui que nós devemos nos alegrar com os que se alegram é como você reage quando alguém diz assim para você: passei no vestibular e você perdeu. Você está alegre? A alegria aqui, irmãos, é quando alguém chega para você e diz assim: comecei a namorar, e você até hoje não começou. A alegria aqui é quando alguém diz assim para você: vou me casar, e você até agora não conseguiu. Quando alguém diz para a gente assim: meu casamento vai tão bem, estou vivendo um momento tão especial no meu casamento. O que passa no seu coração nessa hora? Por isso que eu falo que esse texto é revelador. Você sinceramente diz assim: como me alegro com você, nesse momento que você está vivendo a sua vida. Quando alguém diz assim: comprei aquele objeto que eu tanto queria, e você não conseguiu ainda comprar o seu objeto desejado. Quando alguém diz assim: consegui aquele emprego, e você está desempregado. Quando alguém diz assim: tirei a minha carteira de motorista, e você perdeu várias vezes. Você se alegra? Você diz assim: eu me alegro com você, meu irmão. No meio dos pregadores, irmãos, que também acontece no meio dos pregadores, quando alguém diz assim: cara, você não sabe, aquela igreja me convidou para pregar lá no domingo à noite. Pastor Jaime Marcelino, lá de Manaus, disse que uma vez ele foi convidado para pregar na Conferência Fiel, e quando ele compartilhou com alguns amigos: esse ano eu vou pregar na Fiel, um dos pastores falou assim: a Fiel baixou o nível, hein? Percebe, irmãos? O meu filho está muito bem nos estudos, e o seu não está. Você se alegra com isso? Com o seu irmão? Com a alegria do seu irmão? Quando alguém diz assim: vou tirar férias, vou passear com a minha família, eu vou para a praia, e você está em Itaperuna, nesse calor de 40 graus. Você diz sinceramente assim: meu irmão, me alegro tanto com você. Queridos, eu poderia ficar aqui a noite inteira trazendo exemplos, mas a pergunta é: a vitória do seu irmão é a sua? A conquista do seu irmão é a sua? É se alegrar com a conquista do outro. E nós muitas vezes falamos assim: meu irmão, que legal! E o Espírito Santo lá dentro do nosso coração fala assim: você não está alegre nada, mentira. Não estou falando que todas as irmãs fazem isso, mas eu já vi muito isso. A irmã cortou o cabelo, e aí as outras chegam e falam assim: nossa, ficou lindo. Depois ficou horrível. Já viu isso, irmãos? Já viu isso? Eu pergunto: isso acontece com você? Isso mostra, sabe o que, irmãos? O egoísmo do nosso coração. A vitória do outro muitas vezes não é a nossa. Nós não nos alegramos com aqueles que se alegram. Graças a Deus que a salvação é pela graça. Graças a Deus por isso. Que a salvação é através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
Mas sabe qual é o grande problema? Porque esse texto tem falado ao meu coração já há algum tempo, é que quando eu não me alegro com aqueles que se alegram, eu estou pecando. Esse é o problema. Quando eu não me alegro com a conquista do meu irmão, eu estou pecando, e desde o domingo passado eu estou tratando isso com os irmãos. Algumas coisas que acontecem na nossa vida e que nós achamos que é normal, e não é, irmãos. Eu disse na semana passada que a ansiedade, quando é fruto da incredulidade, é pecado. E quando eu não me alegro com o meu irmão, com a conquista do meu irmão, eu estou pecando também. E eu não posso achar isso normal. E é por isso que eu preciso me humilhar diante de Deus e clamar misericórdia e pedir: Deus, transforma a minha vida. Transforma a minha vida, porque eu não me alegro com a vitória do outro. Isso revela aquilo que está escondido dentro de nós. Uma coisa que nós acusamos o mundo lá fora, invejoso, mas muitas vezes, irmãos, está dentro do nosso coração. Mas a segunda parte do versículo diz assim: chorai com os que choram. A pergunta é: como você se comporta quando vê alguém chorando? Alguém disse que se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. Se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. Queridos irmãos, é muito fácil perder a sensibilidade. É muito fácil. Eu sei e reconheço que existe muito choro falso. Eu sei e reconheço que existe muito choro que é fruto do ego magoado. Eu reconheço essas coisas. Mas qual é a nossa atitude diante dos que choram? Qual é a nossa atitude diante dos que choram? Eu cresci ouvindo, irmãos, homem que é homem não chora. Era desse jeito. Homem que é homem não chora. E segundo a ideia de quem ensinava essa ideia de que é homem não chora, chorar é para os fracos. Os fracos é que choram. E alguns pais até quando estão disciplinando o seu filho, dizem assim: não chora, guarda o choro. Irmãos, alguns pensam que o choro não é compatível com a fé. Alguns pensam que se o homem cheio de fé não chora. Mas o que me chama a atenção é que Deus chorou. O que me chama a atenção é que um dia Jesus, diante da morte do seu amigo Lázaro, quando ele chega e encontra as duas irmãs chorando, diz o texto, Jesus chorou. Lá no Getsêmani, ele sofrendo, angustiado, dos seus poros saíram gotas de sangue. É certo que não é agradável chorar, ninguém convida para si a tristeza, mas o choro faz parte desse mundo caído, irmãos. O choro faz parte desse mundo caído. Nós temos vários motivos para chorar, e não chorar diante de algumas coisas é insensibilidade. Conversando com uma psicóloga uns anos atrás, ela disse o seguinte: uma das coisas que ela acha muito errado é quando alguém morre, e aí dopam os parentes de remédio, e a pessoa passa por aquele momento dopada, sendo que aquele momento é o momento do choro, aquele momento é o momento do lamento, e aí nós dopamos a pessoa bota a pessoa para dormir, onde a pessoa não vive aquele momento que é natural para todos nós, onde a Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo para todas as coisas. É momento de chorar, é triste perder alguém, nós sabemos disso. Um homem cheio do Espírito Santo chora, irmãos. E chora não é porque está duvidando da soberania de Deus ou do cuidado de Deus, não. O meu Deus chorou um dia. Um homem cheio de Deus chora. Por isso, a orientação bíblica é, quando alguém está chorando, chorar com os que choram.
Muitas vezes alguém está passando por sofrimento e sabe qual é a nossa palavra para essa pessoa? Pare de chorar. Deus está no controle. Você não confia em Deus? Não, mas a orientação bíblica é: chore com os que choram. Nós, servos do Senhor Jesus Cristo, aquele que chorou diante da morte de Lázaro, somos convocados por Deus a chorar com aqueles que estão chorando. Mas muitas vezes não é essa a nossa atitude. Muitas vezes essa não é a minha atitude. Esse livro que eu disse no início, ele diz algo assim que me chamou muita atenção. Quando alguém está chorando, fale mais dessa pessoa para Deus do que de Deus para essa pessoa. Em outras palavras, pregue, mas ore mais por ela. Porque talvez o que essa pessoa mais precisa nesse momento é de oração. Às vezes o que a pessoa mais precisa nessa hora é de oração. Um homem chamado Confúcio, um filósofo chinês, ele disse algo interessante. Ele disse assim: não faça a seu próximo nada que não queira depois que ele lhe faça. Olha só, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre por excelência, disse algo parecido, mas de maneira positiva. Olha o que Jesus disse: e como vocês querem que os homens lhes façam, fazei vós a eles. Como você quer ser tratado, trate o outro. Chore com ele. Se alegre com ele. Esse é o resumo daquilo que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. John Stott, explicando esse texto, diz assim: o amor nunca se mantém longe das alegrias ou das dores dos outros. O amor identifica-se com eles, canta com eles, sofre com eles. O amor vive profundamente nuas experiências e emoções, compartilha das suas gargalhadas, chora suas lágrimas e mostra-se solidário com eles. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esses versículos, irmãos, revelam o nosso coração. Mostra o quanto precisamos do Senhor. Ciúme, inveja, ira, malícia, essas coisas fazem parte da nossa natureza caída. O problema é que às vezes nós alimentamos esses sentimentos que deveriam ser substituídos pelas virtudes cristãs. Quantas vezes eu alimento a minha inveja? Quantas vezes? E para combater a inveja é alegrar com os que se alegram. Nem tem outra maneira. Me alegrar com a conquista do outro. Para combater a dureza do meu coração é chorar com os que choram. Tiago, usando outras palavras, diz assim: está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Que desafio para nós, que mostra a dureza do nosso coração. A Bíblia fala do coração duro. A Bíblia fala do coração insensível, que é o coração natural do ser humano. Que a criança, você não precisa ensinar ela egoísmo. Você não ensina a criança a ter apego aos bens materiais. Muitos bens que ela tem, aquelas bonecas, ou aqueles brinquedos, carrinhos. Você não precisa ensinar, ela logo diz assim: é meu, não faz isso. Não deixa o coleguinha brincar com o brinquedo. Mas a boa nova para você e para mim nessa noite é que Deus diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós o meu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Deus quer trocar o nosso coração de pedra. Esse coração que não se alegra com os que se alegram, esse coração que não chora com os que choram. E Jesus Cristo é um especialista em fazer transplante.
Se você reconhecer nessa noite que precisa de um coração novo, peça a Jesus: Jesus, troca o meu coração, faz uma mudança na minha vida de dentro para fora, para que verdadeiramente eu venha me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A segunda aplicação que eu quero fazer desse texto é que, mesmo você que já teve o coração transformado, sabe que nem sempre nós temos facilidade de se alegrar com os que se alegram. Mesmo já regenerado, transformado, com a presença do Espírito Santo em nós, nós temos facilidade para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, da mesma maneira que um dia você foi a Cristo suplicando transformação, continue aos pés do Senhor, pedindo: Senhor, eu ainda tenho dificuldade de me alegrar com os que se alegram, eu ainda tenho dificuldade de chorar com os que choram. E é aos pés de Jesus, irmãos, que nós aprendemos essas coisas. Mas a terceira aplicação que eu queria fazer é: se você está alegre nessa noite, compartilhe. Mas compartilhe com Cristo, compartilhe com os irmãos também, mas compartilhe nessa noite com Cristo. Você está na presença dEle. Ninguém melhor do que Jesus vai se alegrar com você nessa noite. Ninguém melhor do que Ele. Está alegre? Se alegre no Senhor. Compartilhe com o Senhor, você está na presença dEle. Mas se você também veio essa noite e está chorando, eu também gostaria de te encorajar a chorar com Cristo. Ninguém aqui terá a capacidade de chorar com você como Cristo. Coloque sua vida diante dele. Não aceite, irmãos, guarde o choro. Não aceite aquela ideia assim: pare de chorar. Não. Um homem de fé chora. E a Bíblia diz que o choro pode durar a noite e a alegria vem pela manhã. Chore hoje, amanhã é um outro dia. A Bíblia diz que Ele um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Que Deus abençoe o nosso coração, queridos. Que Deus abençoe o nosso coração. Como eu já disse para vocês outras vezes, o ouvido mais próximo da minha boca aqui não é o do Rômulo, ou do Antônio, que está perto de mim. É o meu. Nem sempre eu me alegro com aqueles que estão alegres. Nem sempre. Nem sempre eu choro com quem está chorando. Nem sempre. É por isso que constantemente eu preciso ser transformado. É por isso que constantemente eu preciso estar aos pés do Senhor pedindo misericórdia. Senhor, transforma a minha vida. Vamos buscar o Senhor nessa hora? Se você pudesse colocar de pé, vamos orar ao Senhor.